Bom dia, turma 601. Hoje nós vamos fazer aqui o quê? Eu vou fazer com vocês uma revisão dos assuntos dados no primeiro bimestre, ok? Começando com fábula. A fábula possui os seus objetivos. Qual é o objetivo da fábula? É apresentar um ensinamento a partir de uma crítica a comportamentos humanos. A fábula você já sabe que é uma história narrada, né, com personagens que são animais. Esses animais recebem características humanas, certo? E os personagens, através da narrativa, vão se desenvolvendo, né? E dentro dessa narrativa apresentas o quê? Apresenta uma crítica do ser humano, né? Então, quer dizer, através dos personagens que são animais, eles recebem características humanas, certo? E agem igual um ser humano. Então, apresentando comportamentos diferentes. Então, a fábula apresenta o ensinamento a partir de uma crítica, faz crítica a comportamentos humanos, né? Coisas erradas que os humanos fazem. E vem através de quê? De um fundo moral. No final da fábula aparece sempre um fundo moral, que a pessoa tem que interpretar e entender, né? Qual foi a mensagem que tentaram passar para a gente. O público-alvo é um público em geral. As suas características. As características da fábula são que os personagens são animais, eles recebem características humanas, certo? Existe um fundo moral no final do desenvolvimento da história, né? Mostrando crítica dos seres humanos, e o tempo e o espaço são imprecisos, indeterminados. A gente não sabe exatamente quando ocorreu, né, e onde ocorreu, certo? O espaço e o tempo são imprecisos. O espaço, onde aconteceu, geralmente não vem diretamente dizendo onde aconteceu, né? E nem o tempo, quando foi. Por isso que o espaço e o tempo são imprecisos. Geralmente as fábulas apresentam narrador-observador. O narrador, aquele que conta a história, não participa, ele só comenta o que os personagens fazem, né? Ele comenta sobre os personagens e não participa da história. Bom, o enredo significa a história em si, o seu desenvolvimento, né? Até o final. Bom, possui um fundo moral. A fábula possui um fundo moral, como já falei, que são provérbios. O que são provérbios? Frase curta de origem popular, né? De origem popular porque todo mundo conhece, que possui um fundo de verdade. Seus personagens podem ser protagonista, aquele personagem principal. Pode ser o antagonista, aquele que vai contra o personagem principal. E o secundário ou secundários são aqueles que não têm muita importância na história, quase não se apresentam. O narrador, né, aquele que conta a história, ele pode ser chamado de narrador-personagem, porque quando ele participa na história. Quando ele não participar, ele vai ser narrador-observador. Descrição de personagens é importantíssimo nas fábulas, né, para poder descrever as personagens em si, né, o que ela faz ou deixa de fazer, né, suas características físicas, psicológicas. E vamos ver o que é caracterização de personagens físicas. Físicas é o quê? A gente mostrar as características exteriores, como a cor dos olhos, a cor dos cabelos, o rosto, se a boca é vermelha, se a boca é esbranquiçada, se o rosto é rechonchudo, não é? Então, se a pessoa é magra, se é gorda, se é alta ou baixa. E as características psicológicas são aquelas dadas ao seu interior. Se ela é uma pessoa participativa, se o personagem é educado, se o personagem é agressor, entendeu? Então, essas características que mostram os sentimentos dos personagens são chamadas de psicológicas.
Conto popular. O conto popular é outra matéria que também foi dada, né? O conto, contar algo, né? De popular, que todo mundo saiba. São narrativas, são histórias com poucos personagens, tá? O gênero. O tipo de gênero do conto popular é ficção, ou seja, o conto popular é fictício, é criado, inventado. O conto popular também possui uma narração, é uma história narrativa que conta uma história. E também é descritivo, a descrição dos personagens, dos lugares, tá? E tipos de personagens que podem existir também no conto popular. Protagonistas também existem, os personagens principais. Antagonistas, os personagens que vão contra aos protagonistas, que são os principais. E os secundários, que não possuem muita importância. O gênero conto popular aborda, mostra, diz, conta superstições, fala sobre superstições, coisas que não existem, coisas criadas pelo povo. Então, no conto popular tem muito disso, superstições, crenças, né? Crenças que o povo acredita, costumes de um povo, ok? O foco narrativo. Narrativo vem de narração, tá? Então, o foco narrativo é o ponto de vista utilizado pelo narrador para contar uma história. Bom, tipo de narrador. O tipo de narrador. Bom, é o narrador, né, em relação ao foco narrativo, quando ele se apresenta em primeira pessoa, ele está participando da história. Então, ele é narrador, personagem. Quando ele narra em primeira pessoa, aí ele mostra que ele está participando da história. Quando o foco narrativo está em terceira pessoa, ele ou ela é sinal de que o narrador não participa da história. Ele conta a história sobre outros personagens. Outros nomes para foco narrativo: ponto de vista, perspectiva narrativa, visão da narrativa, aspecto da narrativa. Todos esses nomes aí são a mesma coisa que foco narrativo. Tipo de narrador. Existe o narrador personagem, aquele que participa da história, né, e conta em primeira pessoa, como eu, meu, né, referente a eu mesma, ou seja, o personagem, o narrador é personagem, ele está contido na história. Quando ele não está na história, ele é somente narrador observador, ele conta a história sem participar, ele conta a história de outros personagens, tá? Então ele vai ser narrador observador. Então, gente, aqui fizemos a revisão, né, relembrando as matérias já dadas do primeiro bimestre, ok? Então, um beijo para todos vocês.